sonhos são projetos de vida. Tudo está conectado àquilo que é o nosso projeto de vida, desde que você tenha um projeto de vida. Reaja! Precitecast, um programa produzido pelos alunos da Escola Padre Jerônimo Lauen, Santa Luzia, Paraíba. Prezados internautas, bom dia, boa tarde e boa noite. Gostaria de iniciar nosso terceiro episódio, chamando a participação da nossa apresentadora Larissa. Olá, ouvintes. O programa de hoje promete. A gente vai falar sobre o nosso tema principal, sonhos, e sobre uma novidade que foi inaugurada esse sábado aqui na nossa cidade. Nesta segunda temporada, estamos abordando questões sobre sonhos. Então, neste terceiro episódio, falaremos um pouco sobre os sonhos ligados à literatura e à qualidade de vida. Sonhos são uma coisa que fazem parte da nossa vida desde a infância. Então, pergunto aos nossos convidados, primeiramente, quem é a Michele, quem é o Manuel e qual é o sonho de infância de vocês? Bom, meu nome é Michele. Eu não sou natural daqui de Santa Luzia. Eu nasci em São Paulo e morei lá durante 9 anos. E meu sonho de infância, por incrível que pareça, eu tinha 2 sonhos. Que era ser cantora e ser fotógrafa. Eu sou Emanuel, eu sou daqui mesmo. E de sonho de infância, eu não tenho muito a ver com literatura. Eu nasci no sítio, fui criado no sítio, então o meu sonho quando era moleque, eu vivia num cavalinho de pau correndo no meio do sítio, e meu sonho era ser vaqueiro, acreditem se quiser. Aí, conforme o tempo, as coisas foram mudando, já pensei muito em seguir carreira policial, seguir concurso, mas ultimamente eu tô mais ligado para a questão da literatura, da nossa livraria que a gente conseguiu abrir agora. Mas a pergunta que não quer calar, vocês gostam de ler? Bom, eu sou um pouco suspeita para falar de leitura porque não foi algo que eu descobri gostar. Eu realmente, desde muito nova, foram me incentivando a leitura. Então, eu não me recordo se eu realmente gostava ou não. Porque, mas desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei muito de histórias que realmente fogem da realidade, tipo Disney, assim, porque eu sou muito sonhadora. Então, eu sempre vivi nesse mundo mais princesas e tal, então isso foi me puxando muito pra leitura e tudo mais, abrindo vários caminhos pra mim nesse ramo, então isso foi fazendo com que eu me apaixonasse pelos livros. Bom, eu já não tenho essa questão da literatura muito desde a infância, eu fui mais influenciado até por ela pra começar a gostar de ler. O primeiro livro foi um livro emprestado por ela e a partir disso eu fui pegando gosto e hoje em dia gosto de ler. Bom, você foi influenciado pela leitura, por ela na leitura, na verdade. Agora a pergunta que eu acho que todos os ouvintes estão querendo saber: vocês são parceiros só de negócios ou são parceiros de vidas também? Bom, com o decorrer da vida a gente se conheceu e a gente percebeu, que tinha sonhos semelhantes e tudo mais, e hoje em dia a gente acompanha uma carreira a 2, por assim dizer. Quem puxou a questão dos livros foi ela, só que aí eu fui acompanhando e fui pegando gosto e assim a gente tá junto aí até com a livraria nos negócios e na vida. Como foi o ensino médio pra vocês? Bom, pra mim foi bem, vamos dizer assim, leve e pesado ao mesmo tempo, porque entrou no momento de pandemia. Então, o momento em que eu tive de, vamos dizer assim, prática, presencial, foram muito importantes, tanto no meu desenvolver pessoal, como também em relação às pessoas, porque presencialmente que realmente eu fui conhecer a minha turma, conhecer as pessoas, enfim. E isso foi um pouco pesado porque era tempo integral também, então saía daqui, acordava 5 horas da manhã e chegava já bem tarde. Então, para acordar no outro dia e de novo, e essa rotina foi bem complicada, mas algo que eu não mudaria. Bom, para mim também foi assim, peguei mais essa parte. Nós dois pegou o tempo da pandemia. Só que ela foi pro final da pandemia e eu fui no início. Então eu estudei meu primeiro ano presencialmente, normal. Saía daqui de 5 horas da manhã, chegava de 7 horas da noite, e assim foi. E ela foi mais o terceiro ano. Eu peguei o primeiro, ela pegou o terceiro ano lá. E foi assim, foi uma experiência que era cansativo, querendo ou não, mas foi uma experiência que agregou muito pra mim como pessoa. Vocês citaram que estudaram no IF. Como foi estudar em uma escola profissionalizante? Bom, eu fazia o curso
técnico de segurança do trabalho. Em relação a essa área, não é uma área que eu me identifiquei, mas todo o apoio, todos os ensinamentos que foram passados lá, tanto das aulas práticas quanto as teóricas, sempre tiveram uma qualidade exemplar. Eu não tenho o que reclamar de lá, realmente assim, sempre foi passado muito bem as coisas. Para quem realmente gosta do ramo ou dos cursos que tem lá, técnicos oferecidos, é, assim, uma grande chance de aprender muitas coisas que em muitos lugares não ensinam. Então, foi uma experiência muito boa. As práticas, então, nem se fala. Eu lembro até hoje da gente na turma testando os extintores lá. Foi bem interessante. E, enfim, a minha experiência foi muito boa. Para mim também, eu fazia técnico em informática. E, assim, questão de ensino, a escola lá técnica, ela não deixa a desejar acho que em aspecto nenhum. Professores, todos mestres, todos bem preparados. E, assim, é uma escola que ela ensina muito bem, tipo, ela prepara pra vida, porque ela é muito puxada, você tem aquela correria todo dia. Pra gente que estuda fora, principalmente, que acorda de 5 da manhã, pega o ônibus 6, vai pra lá, passa o dia, volta de 5 da tarde, chega em casa 7 da noite, é um meio puxado. Então, assim, eu acho que ensina um pouco... Além do ensino, além da educação mesmo, o que é a vida, como é puxado, assim, por assim dizer. Por mais que seja um perrengue bem grande, porque às vezes a gente nem almoçava direito, então... Às vezes nem almoçar a gente almoçava. Então, assim, é bastante puxado, mas é bom. Atualmente, vocês estão cursando administração. Como foi essa mudança de área? Bom, eu não tirei totalmente a segurança do trabalho da minha vida. Porque, assim, segurança do trabalho, querendo ou não, interfere na vida pessoal. Então, todo canto que você vai, quem já fez assim, até, enfim, todo mundo, já fica, eu pelo menos fico analisando, nossa, aqui tem riscos disso, nossa, aqui tem alguns perigos aqui também. Enfim, e eu também tenho um trabalho secundário, na qual envolve cursos e treinamentos. E lá, o curso técnico de segurança do trabalho é os mais procurados. Então, eu sempre tenho contato com a professora de lá. Então, a gente está sempre conversando sobre essas coisas, então eu estou sempre relembrando sobre o curso. A administração, ela é muito puxada, eu puxo mais para o trabalho, né, em questão da livraria e tudo mais, e que abriu várias portas para mim, inclusive da leitura, porque eu comecei a ver em relação aos livros de administração que simplesmente assim, eu me apaixonei pelos livros. e antes eu não tinha nem a menor ideia de pegar num livro assim que tem assuntos financeiros para ler, porque eu realmente ficava, nossa, isso é muito sem graça. Mas aí no momento em que eu comecei a estudar, em que realmente eu comecei a ver os assuntos da administração, eu vi grande importância neles. E quando eu comecei a ler, realmente, assim, foi como se a minha mente abrisse, assim, para um novo universo, vamos dizer assim. Bom, para mim, eu fazia técnico em informática, como eu falei anteriormente. É uma área, assim, que eu me identifiquei, só que não completamente. Eu gosto da parte de, por exemplo, do técnico mesmo, do básico, do computador. Só que não para a parte de programação, eu gostava até um pouco, só que a questão, acho que não sei se do afastamento pela pandemia acabou se tornando um pouco complicado, eu não consegui bem associar a questão da programação, então eu não gostei muito. Nisso, eu já, como eu falei anteriormente, eu pensava em PRF, concurso PRF, e esse concurso ele exige que você tenha ensino superior em alguma área, enfim. E eu falei, vou fazer administração, que acho que é o curso, há muitas pessoas que assim não tem, tipo... não sei o que é que eu quero fazer, vou fazer ADM. Só que ao entrar na administração, eu gostei, acabei me envolvendo, gostando do curso, gosto da parte gerencial, gosto da parte de marketing. E, querendo ou não, a informática está em tudo. Então, minha base técnica me ajudou com a informática, com, por exemplo, o gerenciamento da loja. Eu preciso mexer numa planilha, num Excel, negócio. Eu tenho a minha base de informática. E eu tenho a questão gerencial que eu estou aprendendo junto com a administração. Bom, eu queria saber sobre a ideia inicial da livraria. Como é que vocês pensaram, tipo, porque aqui na nossa cidade não é uma área que não dá muita importância. Tipo, leitura não é uma coisa que dá muita importância aqui na nossa cidade. De onde veio essa ideia inicial e como foi abrir a loja aqui em Santa Luzia? Bom, eu sempre, como eu falei, gostei muito de livros.
E aqui eu não via nenhum canto que eu pudesse buscar por eles. Só via a internet. E a internet demora muito, eu sou ansiosa. Então, eu, enfim, acabei, assim, tendo essa ideia assim que eu comecei o ensino médio. Só que não foi algo que eu levei pra frente, porque eu não sabia se era uma vontade de todos, enfim, se daria certo. E também, enfim, começo de ensino médio, eu não tava nem ligando pra isso. E aí, conforme foi passando, eu sempre quis ter meu próprio negócio. Eu nunca quis realmente, assim, trabalhar em alguma área ou para alguém. Eu sempre quis ter meu próprio negócio e ser minha própria chefe. Só que aí, de começo, de princípio, não foi possível. Mas aí, quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a pensar, tá, agora o que eu vou fazer da vida? E aí eu comecei a pensar nisso e tudo mais. E eu conversei com uma das minhas melhores amigas. E eu falei, aqui não tem uma livraria nem nada, né? Seria interessante ter algo assim. E ela, sim, umas pessoas me falaram mesmo que procuram e nunca encontram e tudo mais. E, enfim, de princípio a minha ideia era eu e ela, a gente abrir uma roda de conversa. Tipo, juntar pessoas que gostam de ler, fazer uma roda de conversa e com o tempo, se der certo, a gente abria. Só que aí acabou que a minha ideia era outra. Eu queria realmente já focar para minha vida financeira. E, enfim, aí eu comecei a planejar. Falei, tá, vou abrir de forma virtual e vou ver no que dá. Vou começar e tudo mais, ok. Então, conversando com o Emanuel, a gente foi e falou, não, vamos tentar. Então, a gente abriu o Instagram. No começo, a gente não tinha como comprar livros. Então, só que eu tinha livros em casa. Então, eu falei, vou colocar eles à venda. Coloquei à venda e pessoas compraram. E eu falei, tá, e agora? A gente não tem como comprar um estoque, a gente não tem como... A gente não tem nada. Acabou de sair do ensino médio, e aí? E aí a gente divulgou que a gente estava recebendo doações de livros. Então, quem quisesse desapegar... Aquelas pessoas que tivessem livros guardados, que não fossem ler mais, podia entregar para a gente, que a gente ia fornecer esses livros para as pessoas. Dependendo dos livros, a gente ia até doar, se realmente visse que não tem nem como vender, sabe? Ou que alguém realmente precisasse. E aí, entraram em contato com a gente. Aliás, Magela, ele doou bastante livros para a gente, que foi o que nos ajudou bastante a ter esse pontapé para um comércio. Então, e a gente começou com eles, com livros doados, a gente começou a fornecer eles com baixo custo. A nossa ideia inicial era fazer de livros de até R$30. Então, tipo, só que mais voltado para a faixa de R$10 mesmo. Para democratizar mesmo, para ser popular, para todo mundo ter acesso, poder ter acesso, até as pessoas mais vulneráveis, por exemplo. Em relação à faixa salarial da cidade, porque a gente não ia colocar uma coisa, até hoje, na verdade, a gente não vai colocar algo, um absurdo de caro, sabendo que nem todo mundo vai comprar. A gente, visando isso, montou esse projeto e foi dando continuidade até o dia de hoje. Mas com a administração a gente aprendeu muito, eu pelo menos, e também até no curso técnico, professor Evade de empreendedorismo, ele sempre falava, gente, não abram só por abrir, não apenas tenham a vontade, planejem. Então a gente sempre planejou, então a gente sempre foi calculando cada passo para realmente não assim, tipo, nossa, aqui não tem livros, vamos já abrir de cara uma loja. Não, a gente planejou, a gente foi juntando, a gente... Assim, porque muita gente fala assim, abrir uma loja, que chique, mas não. Teve muita luta por trás. A gente, todo sábado, 5 horas da manhã, lá na feira, a gente lutando, a gente também no Instagram, correndo atrás das pessoas para comprarem. Então, realmente assim, a gente buscou clientes, a gente fez muitas coisas para conseguir ter a loja hoje. Justamente a questão que a gente ia esquecendo era a questão da feira. A gente passou muito tempo vendendo lá na feira, nos sábados. E estamos aí, conseguimos muita gente, muitos clientes lá na própria feira. Foi bem difícil para vocês iniciarem essa livraria, mas acho que é um pontapé inicial para que outras pessoas possam criar outras livrarias, até porque eu acho que há uma certa carência de literatura na cidade. Porque esses anos todos, ninguém teve essa iniciativa de criar uma livraria, só vocês, né? Sim, eu acho que
assim como muitas pessoas chegavam na gente na feira falando, a primeira vez que a gente colocou livros lá na feira, chegou, acho que umas 2 pessoas falando, nossa, que legal livros, mas ninguém compra. Nossa, que legal livros, mas se você deixar aí, ninguém vai roubar, nem de graça vão querer. Então, assim, realmente, foi comentários muito desmotivadores. Foi difícil, eu acho que muita gente, acho que ninguém teve a ideia inicial justamente por, assim, não estou dizendo que todos têm esse pensamento, mas a maioria eu acho que fica nisso, tipo, livros e tal, não é muito chamativo, não é tão atrativo, e enfim, e nisso, enfim, é difícil, mas é algo que eu creio que tendo planejamento, e agora a gente descobriu que, assim, não que a gente descobriu, mas aos poucos a gente foi percebendo que tem muitos leitores aqui, muitos, só não tinha um incentivo, só não tinha realmente uma fonte de conhecimento para eles. Por mais que as escolas forneçam todo o incentivo e tudo mais, mas às vezes tem coisas que realmente precisam de um esforço além disso. Então, foi muito importante descobrir e ir procurando, navegando, né, na vida, por essas pessoas. Como está sendo conciliar a faculdade com esse novo comércio de vocês? Bom, cansativa. Porque eu digo assim, no meu caso, é bem cansativo porque eu não tomo tanta conta da livraria, mas eu tenho que estar a par também. Porém, eu ainda tenho outras coisas. Então, eu tenho um outro trabalho, eu tenho a faculdade, aí tem a minha vida pessoal também, que eu prezo muito, principalmente para cuidar da minha saúde mental e física. Então, para conciliar tudo, é bem cansativo, é bem complicado. Mas é algo que, quando você vai vendo os resultados, é muito bom mesmo ver que, enfim, é um sonho. Então, que eu estou conseguindo realizar junto com o Emanuel. Então, está sendo muito importante cada momento. Então, a gente está aproveitando ao máximo, principalmente esse comecinho, para realmente impulsionar a nossa vida. Como ela falou, ela tem um trabalho por fora. Então, eu que estou de frente no negócio, estou lá todo dia. E, assim, realmente é um pouco cansativo. Você acordar de manhã, vai lá, abre, volta, chega de tarde. A gente fecha de 5 horas lá. Eu pego o ônibus 5h30 para a faculdade. Então, fechou, corre para casa, toma um banho, faculdade. Então, assim, é um pouco cansativo, só que, como ela disse, vale a pena, vale o esforço que a gente está tendo para conseguir crescer. Mas outra pergunta, em que vocês acham que a leitura mais interfere na vida de uma pessoa? Bom, eu acho que assim, como diz uma própria frase, se eu não me engano, de Ariano Suassuna, quem lê bem, escreve bem e fala bem. Então, além da questão cultural, tudo que a leitura proporciona, eu acho que também para você escrever bem, para você falar bem, conseguir se expressar bem, é importante que você tenha esse contato com a leitura. O gancho que eu trago de quando eu falei que eu sou muito sonhadora é realmente de ver os livros não apenas como letras ou textos, ou poemas e poesias. Eu enxergo os livros como mundos, em que cada livro tem um mundo, cada livro é uma realidade. E no momento que você absorve eles, você está trazendo novos conhecimentos, novas realidades para você e novas formas de você encarar o mundo. Então, eu sempre fui muito influenciada, como eu falei, em livros da Disney, em contos de princesas. E isso me fez enxergar o mundo com um olhar mais positivo e também mais paciente. Porque todo mundo sabe que hoje em dia é muito mais fácil de saber dos problemas que acontecem no mundo do que antigamente. Então, a gente tem que ter uma mente muito forte para poder absorver tudo. E os livros, eles abrem muitas portas para que a gente consiga, vamos dizer que, calibrar eles melhores. Saber receber essas notícias sem que afete o nosso dia a dia, sem fazer com que a gente se abale tanto. A gente realmente prepare a nossa mente, fortaleça ela para encarar a vida como ela é. Bom, mas que dicas vocês dariam e que tipo de livros vocês recomendariam para alguém que quer introduzir a leitura na vida? Bom, lá na livraria a gente abrange todos os públicos. A gente tenta trazer os livros com que
chamem mais a atenção das pessoas, para que realmente elas se interessem nesse mundo. E a gente até trabalha com encomendas, porque muitas vezes tem pessoas que têm um estilo totalmente diferente, né? E a gente traz algo lá bem uou, e a pessoa, não gosta disso. Então a gente acaba se adaptando a cada tipo de pessoa. Então, quem quiser, se estiver interessado e tal, pode ir lá que a gente vai encontrar algum jeito para você entrar nesse mundo da leitura com a gente. Assim, para quem se interessa em entrar na leitura mesmo, acho que livros mais... Tipo aquele livro que chama a sua atenção, aquele livro menorzinho, quem vai iniciar não vai iniciar num livro grande, separa na metade. Digo isso por mim, que eu tentava antigamente, eu pegava um livro, não conseguia, eu parava na metade. Então você pega um livro menor, pega um livro, uma leitura mais que você se interesse mais, uma leitura mais fluida. E é como ela falou, a gente tem livros para diversos estilos. Desde a criança, tem o livrinho de atividade, o livrinho para pintar, tem o livro desde o recém-nascido, tem o livrinho de banho, que é para crianças, e tem o livro para criança mesmo, já maiorzinha, para pintar, para aprender letras, números, essas coisas, mais educativo. E tem o livro para o jovem adolescente, o adulto, enfim, todos os públicos a gente tenta abranger. O projeto de vida de vocês passa pelo empreendedorismo, e muitas pessoas querem ser empreendedores. Que dicas vocês dão? Acho que assim, não precisa de muita coisa, só da coragem, porque a gente começou do zero mesmo, zero de verdade. Ela tinha os livros dela em casa e a gente vendeu. Ela tinha uma boa quantidade, só que não tinha muitos, assim, não tinha uma quantidade expressiva. Então a gente vendeu, só que o dinheiro que a gente conseguiu não dava mais pra gente ir fazendo estoque, essas coisas. Aí a gente foi atrás de doação, que foi como a gente falou, que o Ronaldo Magela doou alguns livros pra gente. E a gente foi indo, assim, com essas doações, foi pegando doações daqui e da colar, aí com o dinheirinho que a gente foi pegando, a gente foi reinvestindo sem tirar nada pra gente, foi reinvestindo em livro, reinvestindo, e a cada livro que a gente vendia, a gente pegava, comprava mais 2, vendia, e assim foi, a gente foi escalando e começamos assim. Porque assim, tem muito aquela visão, né? Tipo, para abrir um negócio você tem que investir um capital muito alto, você tem que encher as prateleiras, você tem que... Até para começar em casa você tem que ter muito. Não. A gente, como o Emanuel falou, a gente começou do zero. A gente não investiu nada. Tudo que a gente investiu foi coisas que, com o nosso trabalho mesmo, que a gente foi refazendo os estoques, assim, estoques entre aspas, né? Porque até hoje a gente não preza muito por estoque. A gente vai vendo por o que as pessoas querem. Porque não adianta a gente trazer, tipo assim, investir em uma grande quantidade em estoque e tudo mais, sabendo que as pessoas vão querer outro tipo. Então, não precisa de muito para começar. Você, como o Emanuel falou, você precisa de coragem e planejamento. Também não vá, tipo, nossa, eu tenho vontade de fazer isso, vou aplicar tudo que eu tenho nisso. Não, planeja, procura no mercado, vê se é uma coisa que vai dar certo para você, porque tudo na vida é planejamento. Se você se planeja, se você pesquisa o mercado, se você vê... Porque no papel, como o professor de economia Odilon falou, no papel você rasga e acabou. Mas no momento que você aplica em uma loja, aplica num comércio, aí você vai perder. Você não vai ter aquele dinheiro de volta. No papel, não. Você só rasga e pronto. É como até hoje a gente ainda trabalha de maneira reduzida. A gente não tem um investimento muito alto nessa questão. A gente tenta buscar ser assertivo, conseguir buscar aquilo que as pessoas querem. Que as pessoas vão pedindo, a gente vai trazendo. Por encomenda também, a pessoa quer um livro específico, a gente traz. Então assim, a gente não teve muito investimento. Não foi uma loja que a gente precisou investir tanto dinheiro. A gente começou com pouco e a gente vai operando com um pouquinho. O negócio é saber administrar, saber ir levando. E com isso vamos tentando escalar o negócio e seja o que Deus quiser. Bom, eu imagino que esse meio do empreendedorismo tem muitos desafios. Eu queria saber quais são os mais difíceis que vocês estão enfrentando. Bom, o empreendedorismo não é fácil, porque você está começando um comércio do zero. Enquanto você trabalha numa empresa privada, lá já está tudo pronto. Você só vai realmente exercer sua função.
Num comércio, não. Você tem que começar do zero. Você tem que ver cada ponto. Às vezes, a gente mesmo planeja uma coisa, não dá certo. Então, a gente já tem que pensar rápido em outra coisa para realmente fazer acontecer. Então, assim, eu acredito que o que mais impacta na nossa vida é isso. São os imprevistos que acontecem. Porque no momento que quando a gente planeja, a gente vê assim, nossa, tudo lindo, maravilhoso. Mas na prática, começa a dar uma coisa errada ali, começa a vir pessoas falando coisas ruins, começa a vir muitas influências que, se realmente não tiver o foco e, como eu falei, não tiver planejado, já pesquisado tudo, realmente não ter esse rumo já traçado, a pessoa desiste. Tanto que tem muitos comércios, na verdade, uma pesquisa mostrou que muitas empresas, assim, morrem em menos de 2 anos. Não duram mais do que isso. Então, realmente, explorar a área, planejar, tudo isso influencia muito para que o seu negócio dê certo. Então, não colocar os pés pela cabeça e já ir assim, tipo, de cabeça realmente assim em um negócio. Bom, galera, infelizmente o nosso podcast está chegando ao fim. Mas foi muito legal essa conversa, meninos. Eu queria que vocês deixassem uma palavra final sobre a leitura. O que vocês pensam na leitura? Como ela pode mudar nossas vidas? E assim como os livros, a nossa vida é feita de páginas. E os livros, eles vão te auxiliar a escrever a sua história. Bom, acho que ela já representou muito bem o que é assim, a leitura, a importância. E eu queria frisar também a questão no caso de vocês, apresentadores que estão no ensino médio, que é muito importante também para vocês que buscam vestibular, buscam esse tipo de coisa, concursos, vestibulares, conseguir ler, como a frase que eu falei anteriormente, quem lê, escreve bem e fala bem. Então, para vocês conseguirem uma redação do Enem, é muito importante. E gostaríamos de agradecer também o convite, né, para estar aqui e falar disso e tudo mais. Creio que foi uma conversa que vai dar para muitas pessoas refletirem muitas coisas, e todos estão convidados para comparecer lá na Intelectus Livraria, que com certeza vão ser bem recebidos e a gente vai ajudar vocês no que puder. Prezados internautas, infelizmente chegamos ao fim de mais um podcast. Fiquem ligados que mais episódios estão por vir. Gostaria de agradecer também a todos que nos escutaram até agora e passar para a Larissa para fazer a despedida dela. Bom, muito obrigada, meninos, por terem vindo. Bom, para quem não desconfiou o podcast inteiro, são meu irmão e minha cunhada. Enfim, só para dizer que é meu irmão, tá? Mas enfim, muito obrigada para quem assistiu até o final. Eu espero que vocês possam ter aproveitado o máximo das dicas e do que eles falaram aqui. E dizer que não desistam dos seus sonhos, porque o sonho deles aqui na nossa cidade era aquele ditado popular, um tiro no escuro. E digamos que eles estão conseguindo e ainda vão conseguir mais. Bye, bye. Sonhos são projetos de vida. Tudo está conectado àquilo que é o nosso projeto de vida, desde que você tenha um projeto de vida. Reaja! Arecitecast, um programa produzido pelos alunos da Escola Padre Jerônimo Lauen, Santa Luzia, Paraíba.